Pronto. Então, para a gente restabelecer, ou seja, restaurar glicogênio após o exercício, tem dois principais fatores, pessoal. Um é o tipo de exercício realizado. Ah, a pessoa fez 20 minutos de quê? De corrida. Ah, fez 20 minutos de exercício isométrico com caneleira, tá? Porque fez o quê? Uma cirurgia de ligamento cruzado. Vamos lá. Então tem diferença, tá certo? O tipo de exercício realizado também influencia no tipo de demanda energética que eu vou utilizar para recuperar esse exercício, né? E a quantidade de carboidrato que eu consumi durante a recuperação. Então, se eu fiz uma atividade mínima de intensidade, mínima de tempo, eu vou ter uma recuperação o quê? Menor. Tá? Eu vou utilizar menor quantidade, tá? De carboidrato depois para restabelecer. Então, quer dizer que eu vou gastar menos energia durante o exercício e no processo de recuperação. Agora, existe uma questão também paralela, a questão da questão calórica, o que você consome. Por isso que eu entrei naquele assunto sobre déficit calórico. Tem como, por exemplo, você... me falaram aí sobre perda de peso para pré-operatório de bariátrica? Me confirma aí, por favor. Eu falei uma redução de estômago, no caso, né? Porque é um Sim, sim. exemplo de perda de peso, que é um trabalho do fisioterapeuta acompanhar o paciente, né? Na verdade, o fisioterapeuta, a ação dele no pré-operatório de bariátrico, ele vai estar fortalecendo exercício de reabilitação, pré-reabilitação, claro, preparatória, principalmente na parte o quê? Respiratória, tá, pessoal? A parte do perda de peso são uma equipe formada, além do profissional da educação física, o nutricionista, tá bom? E o endócrino que vai ter que acompanhar, ou o nutrólogo, ou o endócrino vai ter que acompanhar o processo hormonal, tá? Então, essa questão aí, o que vai influenciar na perda de peso? Vai ter que ter o déficit calórico, ou seja, essa pessoa ela já tem que entrar no processo de quê? Eu vou falar em palavras bem, tá? Bem coloquiais. Ela tem que gastar mais energia do que consumir primeiramente. Por isso que é déficit calórico, tá? Ou seja, o que entra na alimentação de calorias tem que ser menor, tá bom? Menor do que ela está gastando. Então, ela vai ter um déficit, ou seja, saldo negativo, ela vai perder peso. Quando ela está perdendo peso, fazendo exercício físico para fortalecer o sistema respiratório, tá bom? Ela já vai ter o quê? Uma maior utilização. Você lembra das alterações fisiológicas com exercício? Então, ela vai ter uma melhor utilização no meu sistema cardiorrespiratório. Se ela estiver fazendo outros exercícios, tá? Preparatórios, por exemplo, o que que Vou colocar um pouco aqui da área da cinesiologia e biomecânica. Eu não sei se vocês passaram por essa questão, uma turma sim, eu sei que passou, a outra está passando agora, se eu não me engano. O que que a gente tem que preparar da parte muscular, por exemplo, de um pré-operatório bariátrico? O que que ele tem menos de fortalecimento? Sistema respiratório e principalmente o que? Base de membros inferiores. Ou seja, essa pessoa ela tem pouca mobilidade e quando faz muita mobilidade, ela sente dores nas articulações de membros inferiores. Então, isso tudo tem que ser contabilizado e preparado. Por isso que pré-operatório de bariátrico tem que ser uma equipe multidisciplinar, tá bom? Para fazer todo o trabalho. Um trabalhando com o sistema hormonal, o outro trabalhando com a parte alimentar, o outro fortalecendo principalmente a parte cardiorrespiratória, o outro fazendo exercício de base para fortalecimento, tá? De membros inferiores, ok?
tudo isso vai contabilizar depois para uma melhor recuperação, tá? No pós-operatório. Por isso que se chama pré-operatório. Você está preparando essa pessoa para sofrer uma eventual cirurgia, uma intervenção médica, tá? Para diminuir o quê? O tempo de recuperação pós-operatório. Mas o que mais acontece, infelizmente, é o quê? Um pré-operatório ineficiente, tá? Certinho? Eu respondi comecei a clarear essa questão aí da pergunta, Thiago? Eu citei os dois casos opostos, que um é para ganhar massa e o outro é para perder gordura, no caso. Eu pensei, mas aí no caso eu não tinha pensado que o pré da bariátrica seria mais de fortalecimento. Eu pensei num caso tipo de perda, para fazer um diferencial entre o ganho de massa e a perca de massa e a perca de gordura, por exemplo, entre os tempos de exercício. Não, isso na verdade, a pessoa cada pessoa vai ter sua necessidade, seu objetivo, tem que ser prescrito, todo o exercício tem que ser prescrito mediante uma pré-avaliação, seja ela da área da fisioterapia ou da educação física, entenderam? Então, o que vai determinar, na verdade, tempo de exercício para cada situação, para cada pessoa e indivíduo, vai ser o objetivo dela. Tem organismos diferentes, tem homem e mulher, que são organismos totalmente diferentes quando falam em quê? Em parte física. Tá bom? O processo de recuperação é totalmente diferente. Você recuperar uma bariátrica mulher e uma bariátrica homem é totalmente diferente. Envolve hormônio, estrutura corporal. Então, isso aí tudo tem que ser baseado em quê? Na avaliação individual do indivíduo. Tá certo? Isso que tem que ser feito. Tá? Agora, quando você falou sobre o processo de hipertrofia muscular, tá? Quanto tempo, isso vai variar. Tá? A pessoa que fez cirurgia, por exemplo, ela era uma pessoa ativa ou era uma pessoa sedentária? Já influencia, tá? O tempo de exercício, o tempo de recuperação no pós-operatório depende também desse histórico de atividade da pessoa. Tem pessoas que vocês vão recuperar, fez cirurgia, por exemplo, de ligamento de joelho, tem pessoas com 3 meses, ela já vai para o quê? Já está começando a parte do fortalecimento, um treinamento de força, passou pela fisioterapia, já está liberado para treinar a força, entenderam? Mas tem pessoas que 6 meses aí vai ficar na fisioterapia. Por quê? Também existe o histórico, tá? O histórico genético, o histórico do próprio indivíduo, do que fez antes de sofrer a cirurgia. Tá? Tem jogador de futebol, atleta, por exemplo, vocês vão trabalhar, para quem for trabalhar nessa parte esportiva aí, nas duas áreas de vocês, tem jogador de futebol que 3, 4 meses retorna, tá? Numa cirurgia de joelho, já retornar quase em alto nível. Mas por quê? Ele já tem uma preparação antes, tá bom? O corpo dele já era preparado para recuperar mais rápido também, tá certo? Então isso vai influenciar muito. Continuando aqui, pessoal. Bom, aqui nós temos um quadro de tempo necessário para a conclusão de alguns processos bioquímicos de recuperação. Por exemplo, olha só, recuperação das reservas de oxigênio do organismo de 10 a 15 segundos para poder ficar em repouso e recuperar a parte de oxigênio. Recuperação das reservas anaeróbicas nos músculos. O que são as reservas anaeróbicas? É o ATP, CP e uma parte da glicose, tá? Só uma parte dela. Eliminação do ácido lático, aquele ácido lático que você produziu, né, na queima da glicose, com baixo nível de oxigênio. Nós temos o quê? De 30 minutos a 1h30, tá? De recuperação para eliminar o ácido lático produzido. Ressíntese das reservas intramusculares de glicogênio, ou seja, dentro do músculo, 12 a 48 horas. Reserva de recuperação de glicogênio no fígado, 12 também a 48 horas. Então, vamos entender aqui, colocando de novo mais respostas para complementar aquela pergunta aí do Thiago.
Olha só, dependendo da atividade que você fez, tá certo? Vamos lá hoje. Dependendo da atividade que você fez, você tem, olha só, depende da intensidade e duração desse exercício, você tem de 12 a 48 horas para poder ressintetizar, tá? Ou seja, restabelecer as reservas de glicogênio. Ou seja, você vai ficar de 12 a 48 horas gastando energia para restabelecer suas reservas de energia. Por isso que é muito importante o que você vai envolver de intensidade e duração desse exercício. Vai influenciar até no seu processo de recuperação. Tá? Então, se você passou um exercício para um indivíduo hoje, seja qual for, tá? Esse indivíduo pode demorar até 2 dias para recuperar somente o quê? Parte de reserva energética. Eu nem falei sobre fibra muscular ainda, que gasta muita energia para recuperar a fibra muscular. Tá bom? Isso nós vamos falar no próximo conteúdo nosso, que a gente vai entrar na parte neuromuscular aplicada ao exercício físico. Tá certo? Então, é muito tempo gastando energia para uma sessão de atividade. É claro que vai depender desse alinhamento aí de duração e intensidade do exercício. Tá bom? Falando em exercício, pessoal, só alguns gráficos aqui para a gente fazer um paralelo, tá bom? Sobre aqui, olha só, a classificação das vias energéticas conforme a duração da atividade. Então, a atividade de até cerca de 3, 4 segundos, pessoal, eu vou utilizar apenas ATP, tá bom? Atividades cerca de até 10 segundos, eu vou utilizar, além do ATP, mais creatina fosfato. Atividades de até 1h30, mais ou menos, nós vamos utilizar o quê? Além do sistema fosfogênico, o ATP-CP, mais o quê? O anaeróbico lático. E os sistemas, a partir de 90 minutos, 180 minutos, 1,5 minutos, nós vamos ter o quê? Já a utilização predominante do sistema aeróbico, tá bom? Então, pessoal, é predominância, lembra-se disso. Todas as vias energéticas, elas estão funcionando ao mesmo tempo. Então, vai depender da sua utilização, tá bom? O que você está fazendo com o seu corpo para começar a predominância de outra via energética, tá? Olha aqui um outro gráfico. Numa corrida, vamos colocar uma corrida aqui, imaginar uma corrida. Aqui nós temos na vertical o percentual de rendimento energético total, tá? Com o tempo máximo de trabalho por minuto. Então, o resultado desse gráfico aqui, pessoal, mostra o seguinte. Aqui nós temos as duas divisões. De azul, nós temos a quantidade de utilização do sistema o quê? Anaeróbico, tá? E de meio vermelho aí, nós temos a percentual de utilização do sistema aeróbico, dependendo do quê? Do tempo da atividade. Então, nos primeiros 10 segundos de uma atividade, começou a correr, tá? Primeiros 10 segundos dessa corrida sua, 90% de toda a energia que você está utilizando é do sistema o quê? Anaeróbico. E 10% do aeróbico. Então, desde o início, o sistema aeróbico também está te ajudando. Tá? 30 segundos, olha só, na medida que vai passando o tempo, vai caindo. Então, ficou de 80 para 20. Com 1 minuto, 70 para 30. Perto de 2 minutos, já está o quê? Praticamente igual. Tá? Utilização 50%. Daí para frente, a predominância começa. Olha, com 2 horas de corrida, você utiliza pelo menos 1% ainda do sistema anaeróbico. O resto é só aeróbico. Mas utiliza também da mesma forma, tá? Só a predominância do percentual que está mudando. Ok? Esse gráfico aqui, pessoal, é o mesmo gráfico, mesma informação do gráfico anterior, porém aqui não está falando sobre percentual, está ligando um pouco da parte da metragem, tá? Da metragem da corrida aqui, tá bom? E do sistema, da utilização também do meu sistema
alático, tá? Que é o nosso ATP-CP. O lático já é o sistema anaeróbico que produz o ácido lático, e o nosso sistema aeróbico, que já é o nosso sistema oxidativo. Tá? Então, tem aqui os 100 metros, 200 metros, 400 metros. Tá? Se perguntar, vamos lá, um corredor de atletismo, tá? Corredor de atletismo corre 400 metros, um atleta de 400 metros. Qual a predominância, por exemplo, do sistema lá, qual a predominância energética das vias energéticas dele? Então, ele é um atleta o quê? Que utiliza maior quantidade, tá, do sistema lático. Ele vai produzir muito ácido lático, porém, uma pessoa que ele não vai entrar em fadiga porque ele desenvolveu para isso. Vocês podem perceber que quanto menor, tá? Quanto menor for a questão da metragem aqui, por exemplo, ligada, por exemplo, um atleta, pessoal, ele vai mudando a predominância que ele mais utiliza, tá? Olha, uma pessoa que corre 1.500 metros por dia, pessoa comum corre 1.500 metros por dia, ela vai ter um sistema aeróbico mais desenvolvido, tá bom? Bom, para quem for trabalhar principalmente nessa parte esportiva, pessoal, tanto fisioterapia e profissional de educação física, vocês vão ter que trabalhar com essa parte aí, ó, avaliação da resposta do lactato sanguíneo durante e após o exercício físico. Isso aí é papel tanto das duas áreas de vocês, tá? Que faz esse trabalho aí de avaliar, fazer uma avaliação do lactato sanguíneo. Lembrando que o lactato sanguíneo, pessoal, que é esse ácido lático, ele não é a questão que uma pessoa vai produzir. Quanto mais a pessoa produz, mais sedentária ela é, tá? Porque os níveis sempre vão aumentando. É a nossa capacidade de metabolizar o excesso do ácido lático que vai determinar o nosso desempenho, tá bom? Tem todas as pessoas, um atleta, uma pessoa comum, ele vai produzir muito ácido lático, isso é natural, o próprio músculo produz. Mas a questão é, quanto mais a pessoa está fazendo exercício, principalmente de mais intensidade, o organismo dela vai criando o quê? Desenvolvimento para metabolizar esse ácido lático mais rápido, tá bom? Isso é muito interessante, tá certo? Então, dentro de alguns testes, pessoal, que é aplicado aí, tanto na fisioterapia esportiva como na preparação física esportiva, das duas áreas de vocês, aqui nós temos uma ergoespirometria, tá? Que é uma mensuração, principalmente das capacidades inspiratórias, ok? A ventilometria, que é a sua capacidade de ventilação pulmonar, tá bom? E a lactacidemia, né? Que é essa avaliação do lactato que a gente está discutindo aqui, tá ok? Então, são muito utilizados aí em clínicas, tá? Esportivas, tanto das duas áreas de vocês. Aí nós temos que entender como é que é esse metabolismo do lactato, ou do ácido lático, ok? Bom, aqui, pessoal, os maiores sítios, ou seja, os locais que mais produzem ácido lático, é principalmente a musculatura esquelética, intestino, fígado e pele, tá? Durante o exercício físico, tá bom? 75% do lactato é removido via oxidação, ou seja, na recuperação, principalmente do exercício, tá? Uma fração mínima é convertida em glicose para restabelecer reserva energética, via de cloro, e vai transformar o quê? Em glicogênio, tá bom? A maior produção de lactato, ela está também, paralelamente, pessoal, ligada à maior estimulação adrenérgica, tá? Ou seja, a estimulação adrenérgica é da glândula suprarrenal, tá? Ou adrenais, aquelas glândulas que produzem o quê? Adrenalina e noradrenalina. Mas isso aqui eu vou fazer um paralelo maior, pessoal, tanto na parte, desculpa, tanto na parte das estimulação adrenérgicas e o recrutamento do tipo de fibra 2, esse aqui eu já vou alinhar já no próximo conteúdo para a gente, tá? Da parte muscular. Então, vamos lá. O que se determina, quais são os fatores para se determinar sobre limiares? Ou seja, limites, tá bom?
desse teste de lactacidemia, ou seja, níveis de lactato, você tem o quê? Uma base, pessoal, de prescrição da intensidade adequada de exercício. Ah, como assim? Vamos supor que vocês estão lá trabalhando numa parte esportiva, né? Pessoal, por que eu estou falando muito a paralelo esportivo? Porque nossa disciplina ela tem que fazer paralelo, tá? Ligar o tempo inteiro a parte de exercício físico, ok? Então, por isso que toda hora eu tenho que entrar nessa parte aí. O esporte em geral, tá bom? Então, pessoal, vamos imaginar um velocista, tá? De natação, ok? De natação. Vamos lá, você trabalha na parte, né, da comissão lá, esportiva desse nadador seu lá de, vamos pôr, 200 metros. Enfim. Esse nadador seu, ele está treinando, fazendo um processo de treinamento e você está fazendo avaliação do limiar de lactato dele, ok? Então, o que vai acontecer se você aumentar a intensidade dele em certos momentos? Vamos supor que ele está nadando, ele é atleta de 200, então ele tem que preparar especificamente para nadar 200, correto? Com maior intensidade, não é isso? Então, se essa pessoa chegar aos 150 metros e você estimular ele sempre numa intensidade que está atrapalhando ele, ou seja, está aumentando demais a produção do ácido lático, ele vai entrar em fadiga muscular ali, porque está produzindo muito hidrogênio. Você percebe que com 150 metros, ele cai a velocidade dele porque está cansando. Então, quer dizer o seguinte, você tem uma noção da intensidade que você vai aplicar para ele não entrar em fadiga e diminuir a sua performance, tá bom? Então, você é capaz de quê? Outra questão, de fazer, juntamente com a sua equipe lá que está trabalhando, fazer uma periodização, pegar o treinamento dessa pessoa e começar o quê? Periodizar, transformar ela em pequenos a grandes períodos de preparação, de planejamento. Tá? Isso é que é periodização, ok? Seja ela com intensidade, seja ela com frequência, seja ela com carga, tempo, tá? Vários fatores aí que envolve dentro da prescrição do exercício físico, tá certo? Quando vocês ouvir falar em overtraining, pessoal, overtraining é um termo ligado a excesso de treinamento, tá? Ou seja, pessoas que estão treinando demais, não tem um período de recuperação, de repouso adequado, ela acaba o quê? Diminuindo a sua performance, tá? Vocês, por exemplo, vocês não percebem dentro do mundo esportivo, às vezes, por exemplo, atleta de tênis, dificilmente vai ter um atleta de tênis, pessoal, que ele vai o quê? Dominar durante 5 anos consecutivos. Dominar, fazer o domínio geral. Por quê? A performance dele vai cair uma hora ou outra, tá? Porque ele treina demais, alto nível demais, e não dá conta, o corpo não consegue, tá? Por isso que sempre tem aí a renovação, por exemplo, de nomes, tá? Famosos na área do tênis. Eu só citei um exemplo, tá? Do tênis para vocês e não fica muito tempo sem se mantendo, né? Lá no patamar, tá certo? Então aqui, pessoal, para a gente finalizar a parte aqui, deixei para vocês, então, a recuperação através da metabolização do lactato vai depender da intensidade, duração e modalidade do exercício, tá? O método de treinamento que a pessoa realizou também vai influenciar aí nessa recuperação ativa. Ou seja, quanto maior a intensidade, maior duração, ele precisa de maior recuperação para remover o lactato, tá? Aqui só uns exemplos para vocês. O lactímetro, tá bom? Ele é muito parecido com aquele glicosímetro, tá? Da glicose. Então, o lactímetro vê os níveis sanguíneos, tá bom? Através de uma fitinha e vai ver os níveis de lactato. Aqui num teste físico, tá? Fazendo uma espirometria, ok? Aí tirou da pontinha da orelha, tá? Aqui o outro fazendo o teste que tirou da ponta do dedo. Enfim, o importante é tirar a gota de sangue, tá?
Então, vai depender do que a pessoa está fazendo no momento do teste. Se está pedalando, se está nadando, se está correndo, tá? Tem que ser o melhor momento ali para poder fazer essa coleta, tá? Só para finalizar aqui com vocês, tá bom? Só um trecho aqui, Leonardo da Vinci: aqueles que estão enamorados com a prática sem a ciência são como um navio sem leme de direção e bússola sem nunca saber para onde está indo, tá? Isso aqui eu gosto de deixar essa mensagem aqui, principalmente para as pessoas leigas, pessoal, tá? Que não alinha a questão da conhecimento científico, a ciência, para poder aplicar lá na sua prática depois profissionalmente. É muito importante você ter uma base teórica, científica, para poder saber o que está fazendo depois na parte prática. E a parte prática é tranquilo depois para a gente pegar o jeito, né? Como se diz. Mas a gente precisa de uma base da ciência para a gente diminuir demais os níveis de erros depois na parte prática, ok? Deixa eu fechar aqui para vocês, tá bom? Pessoal, vou abrir para perguntas, porque semana que vem é prova, né? E a gente fechou essa parte do conteúdo aqui. Para quem chegou depois ou não acompanhou, eu vou... A apostila eu já postei, né? Essa apostila da primeira VA. E eu só vou postar agora uns questionários de revisão, tá? Para a prova. Semana que vem não tem aula. Não sei se as turmas já receberam essa informação. A educação física eu já mandei hoje. Na semana que vem não tem aula de ninguém, atividade de ninguém, tá? Não tem prática de ninguém, somente semana de provas mesmo para você estar realizando suas provas aí em todas as disciplinas, tá bom? Perguntas? Carimã, essa videoaula você vai postar lá no Avá? Sim, sim. Vai ser em 2 partes, tá, pessoal? Eu vou ter que copiar o link, vou postar no YouTube lá, e eu vou ter que postar o link na parte 1 e parte 2, porque eu fiz 2 vídeos, tá bom? Vai estar lá. Amém? Bom, pessoal, bom resto de semana para vocês, tá certo? Boa semana de provas na próxima semana, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima.